Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Vamos mais esse estudo para entender por que a Igreja Católica é apostólica e romana. Simples. Aqui em João 16, 12 e 13, olha só o que Cristo vai nos ensinar. Ali em Mateus 16, do 16 até o 18, ali é uma profecia futura. Ali os apóstolos não entenderam ainda o que significava aquela revelação que Pedro teve. Pedro, Cristo fala, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Fecha, João, a porta, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu declaro, sobre ti, Pedro, sobre esta pedra farei minha igreja. Ali não está muito compreendido ainda, porque não tem um paráclito, porque não tem o Espírito Santo. Agora Cristo que vem nos ensinar aqui, ó, quando tiver o paráclito, terá conhecimento de todas as coisas. Olha só, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podereis suportar agora, quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Ó. Olha só. Com a convivência com Cristo, o Espírito Santo vos dará força, vos lembrará, te inspirará. Tudo que eu ensinei, tudo que eu preguei, tudo que eu anunciei, para vocês ir anunciar todas as nações. Vai ter a compreensão de todas as coisas por causa do paráclito. Ali, segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito, que não é esse Espírito Santo da verdade, do entendimento. A Igreja Católica, ela tem autoridade e sabedoria, porque o Espírito Santo está sobre essa igreja, de refutar qualquer heresia protestante. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por isso que Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Sobre ti, Pedro, edificar minha igreja. Que igreja? Católica, apostólica, romana. Por que católica? Ali no ano 107, Santo Inácio de Antioquia já declara que a igreja católica é a igreja universal que está em todo lugar. Por isso que ela é católica. O termo católico é universal, que está em todo lugar. No Japão, na China, na Arábia, ou no Brasil, na Ucrânia, no Paraguai, todo lugar. E é fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, aqui ó. Efésios. Por isso que ela é católica, porque ela é universal. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Ó. Por isso que ela é igreja católica, universal, apostólica, porque vem da sucessão apostólica, vem do fundamento dos apóstolos, e tem sucessão apostólica também, se você for prestar atenção aqui, ó. Por isso que os bispos são os sucessores dos apóstolos, porque ela sobrevive por causa da sucessão apostólica. E o Espírito Santo assiste essa igreja, o Espírito da verdade. Em Mateus 28:20. E em Atos após 1 aqui, ó. Aqui, ó. Está tendo uma vacância para eleger outra pessoa no lugar de Judas para ser incorporado nessa sucessão apostólica. Aqui, ó. Atos após 15 até o 26, você tem esse entendimento. Vamos aqui a Atos Apóstolos 1:21. Ó. Convém, pois, que deste homens que tem estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Olha só. Puseram-se dois, José chamado Barrabás,
que tinha por sobrenome Justo, e Matias, oraram nesse termo: ó Senhor, que conhece os corações de todos, mostra no qual destes dois escolheste, para tornar nesse ministério apostolado o lugar de Judas que extraviou, para ir para o seu próprio lugar, deitar a sorte, e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Olha só. Por isso que vem a sucessão católica, universal, certo? Apostólica, que vem do fundamento e é da tradição apostólica, de sucessão a sucessão. E por que romana? Em Mateus 21:43, para a gente entender por que ela se tornou romana. Mateus 21. Por isso eu vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá fruto dele. Porque em João 1:17, Cristo veio para os seus renegaram. Os seus não aceitaram Cristo, mas foi tirado o reino de Deus para os judeus e dado a outro povo. Que povo? Os pagãos que ouviram, que abraçaram a palavra, que acolheram a palavra. Por isso que a sede era em Jerusalém, foi transferida para Roma, onde os 2 colunas foi martirizado. Pedro de ponta cabeça e Paulo decapitado. Ali que é a sede. Por quê? Os judeus não quiseram. Se os judeus tivessem aceitado Cristo, a sede é lá em Jerusalém. Foi tirado e dado a outro povo. Romanos 11:17. Que povo? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro de travessia. A igreja era estabilizada ali em Jerusalém, certo? Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos, ele termina em Atos 28, quando Paulo, apóstolo, chega em Roma, onde ele é martirizado. E Pedro também, ele é martirizado. Ele prega em Roma, em 1 Pedro 5:13. A Babilônia, a Roma pagã, né? Romanos. E essa profecia que o imperador Constantino deu de liberdade de culto em 313, e mais para frente o imperador Teodósio oficializou essa igreja como a igreja oficial do Império Romano, católica, apostólica romana. Por isso que é romana, porque foi fundado lá em Roma, edificado lá em Roma, né? Fundada não, quem fundou a igreja foi Cristo. Foi edificado lá em Roma pelos 2 colunas, Pedro e Paulo, certo? Uns falam que Pedro e Paulo fundou, não. Eles edificaram. Quem fundou a igreja foi Cristo. E como diz ali Mateus 16:12-13, por força divina, pela sabedoria do Espírito Santo, certo? Inspirando aqueles homens. Dar a vida pela igreja, para edificar a igreja. E os imperadores, eles entenderam isso. Que os imperadores, eles caíram por terra, de joelho, porque não conseguiam combater essa igreja. Matava um Marte ali, surgia 10 ali. E o imperador Constantino, sua mãe convertida, orava muito pelo seu filho, teve a revelação e se converteu. E deu liberdade de culto. Antes era a igreja católica e apostólica, não tinha um termo romano. Tem um termo romano porque o imperador, em 380, se eu não me engano, oficializou. E de acordo com a profecia da Escritura. Porque foi tirado de um povo eleito e dado a outro povo que produziu fruto, pagão. Muitos teólogos tentam negar essa verdade, que Pedro não pegou a Roma. Só você pegar a Patrícia Eusébio Cesaré, você vai ler, você vai ver. Pedro pegando ali Roma e seu discípulo São Marcos, ouvindo a pregação de Pedro e escrevendo. Depois foi enviado para São Pedro, foi pregar lá no Egito, os evangelhos que ele escreveu e por aí vai. O livro de São Marcos é a pregação de Pedro, cara. E o livro de São Lucas e Atos dos Apóstolos é a pregação de apóstolo Paulo, escrito pelo evangelista São Lucas, discípulo de Paulo. Interessante, Romanos,
Por isso que ela é Igreja Católica Apostólica Romana. Já existia Católica Apostólica. Muitos protestantes falam que foi Constantino que fundou a igreja, trouxe aqueles culto pagão para a igreja. Não, meu irmão. Foi tudo cristalizado. Só ler a história. O que era pagão foi cristalizado. Aqueles tempos de pagão foi tudo destruído, colocado em imagem de relíquia de santos, etc. Aqui, ó. Romanos 1, 5 a 8, ó. E do qual temos recebido, ó, lá em Roma, a graça e o apostolado, a fim de elevar em seu nome todas as nações pagãs, a obediência da fé, ó, entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo. Ó. Eleitos. Quais sois também eleitos? Os pagãos. Todos que estão em Roma, querido de Deus, chamado a seres santos, a vós graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ó. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Ó, todo mundo. Por isso que essa fé é universal. Por isso que Santo Inácio de Antioquia declara: a Igreja Católica é a única igreja católica, é a igreja universal, é a igreja católica. Lá no ano 107. E a patrística, os padres, eu acho que os padres apostólicos têm isso registrado. Eu fui atrás dessa patrística, mas eu não encontrei. Não tinha lá. Por quê, cara? Quando veio o Espírito Santo, tudo ficou no devido lugar. Toda a revelação, toda a profecia que Cristo fez sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, e desceu, e Atos após 2 ali, desceu o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, eles compreenderam a profecia ali. E foi pregar, foi edificar essa igreja, que essa igreja se tornou uma igreja universal. Deus, ele é católico porque a sua igreja que ele fundou é universal. Universal significa católica, não universal lá do Edir Macedo. Ele é inteligentíssimo, ele colocou essa igreja universal por quê? Para mostrar para os outros que é una. Está em todo lugar. Não. Uma que não tem fundamento dos apóstolos e profetas, certo? Uma que não tem a profecia sobre a vida dele, sobre ti, Pedro, de firme igreja. Outra que o Espírito Santo não assiste à sua igreja. É outro espírito. De divisor. Que interessante. Então, com esse estudo aqui que eu fiz, dá para você refutar qualquer protestante. Vem na minha igreja que a verdade está ali. Meu irmão, simplesmente eu acredito na tradição, no magistério e na escritura. Que é interpretada e ensinada pelo magistério. Que igreja católica apostólica romana. Ali que está a verdade. Ali que está o Espírito Santo. Em João 16, 12 e 13. Em Atos Apóstolos 2, ele desce o Espírito Santo. Tinha pessoas de várias nações que entendiam sua própria língua materna. Por quê? Para essa igreja ser universal. Tá em todo lugar. Para ter uma só doutrina, um só evangelho, um só pastoreio, uma só revelação, um só Espírito Santo. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que não é o Espírito da verdade que tem esse paráclito em João 16, 12 e 13. Que interessante. Olha só a diferença, cara. 16, 12, ó. 13, ó. Quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará. Ó, ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só que interessante. E que se cata, segundo Coríntios 4, aqui saindo um pouco do texto para a gente entender, ó. Porque com esse estudinho aqui dá para você aprender a ser apologética, a defender a igreja. Segundo Coríntios 4, ó, porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que você temos pregado, ó,
Ou você trata de receber outro espírito. Diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Não é o mesmo Espírito Santo. Espírito da verdade. Aqui é espírito de divisão. Para perseguir essa igreja que o Espírito Santo está ali. Essa verdade. Esse Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. Esse Espírito aqui irá distorcer toda a verdade que essa igreja vai pregar e anunciar e é inspirada pelo Espírito Santo. Esse outro Espírito aqui irá pregar ao contrário, se passando por esse Espírito da verdade, mas é divisão. A igreja católica não é a igreja apostólica, não é a igreja romana que trouxe aquele tudo culto pagão. Inspiração desse Espírito. Se você for prestar o 3, você vê quem é esse espírito de divisão. Mas temos que, como a serpente enganou Eva, com as suas astúcias, assim se corrompe o vosso pensamento. Esse a parte da cidade para com Cristo. Olha só. Que interessante. Além de tudo, eles tinham aquele culto pagão do Império Romano, caiu tudo por terra, caiu tudo aos pés da igreja católica e apostólica. O imperador reconheceu isso. Não tem como lutar contra a igreja. Que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. 313. Já tinha, ó. 3 séculos já tinha. Papado, já tinha doutrina, etc. Não deixa ninguém te enganar, meu irmão. Por inspiração desse outro espírito. Salve Maria, sou missionário servo Alberto.